na sua postura de acadêmico e de homem de cultura, que acreditar em Deus não diminuía a dignidade da criatura humana. Deus já não era mais a figura mitológica, nem a concepção teológica ancestral. Era uma realidade causal, única fonte, aliás, para explicar a realidade do universo. E estabeleceu que facilmente se pode demonstrar a existência de Deus. Ele se utiliza de uma experiência matemática, da chamada lei das probabilidades, para demonstrar de uma forma muito simples a realidade de Deus. Diz ele, se tomarmos de 10 moedas, de 10 centavos, por exemplo, e as enumerarmos em ordem crescente de 1 até 10, e as colocarmos no bolso, para tentarmos uma experiência de casualidade, para retirar a moeda número 1, sem olhá-la, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez para 10 tentativas falsas. Se nós devolvermos a moeda número 1 e tentarmos de imediato retirar a de número 2, a nossa probabilidade de êxito será de 1 vez em 100. Se devolvermos a moeda número 2 e tentarmos retirar a de número 3, a nossa probabilidade será de um êxito em 1000 possibilidades. E se repetirmos a experiência 4, 5, até tirarmos em ordem cronológica o número 10, a nossa probabilidade de êxito será de 1 vez em 10 bilhões de experiências fracassadas. Logo, se nós olharmos as condições da habitabilidade na Terra, veremos que houve alguém que pensou. Não foi o acaso que criou as condições do nosso habitat. Basta que nós recordemos que o movimento de rotação do Sol é de cerca de 1.600 quilômetros horários. Mas isto não é um acaso. Se por acaso esse movimento fosse 10 vezes menor, equivale dizer de 160 quilômetros horários, a vida na Terra seria impossível, porque os dias teriam 120 horas, as noites seriam de 120 horas, e durante as 120 horas de calor, a vida seria totalmente destruída pela excedência de luminosidade e pela ardência. E qualquer forma de vida que sobrevivesse, morreria das 120 horas de treva, portanto de frio e mesmo de gelo. Logo, alguém pensou, se por exemplo o Sol não se encontrasse a 150 milhões de quilômetros de distância, digamos que ele estivesse a 100 milhões, a vida seria impossível, porque os raios caloríferos seriam tão terríveis que absorveriam todas as águas e a vida desapareceria. Mas se por acaso ele estivesse a 200 milhões de quilômetros de distância, a vida também seria impossível, porque não haveria calor suficiente para manter os diferentes reinos da vida. Se por acaso a Lua estivesse a 75 mil quilômetros de distância da Terra, a vida seria totalmente impossível, porque a pressão magnética sobre as águas ergueria marés tão altas que elas lavariam as cumeadas das montanhas e, através da erosão, destruiriam 2 vezes ao dia todas as formas de vida. Logo, algo pensou matematicamente em manter esse equilíbrio. Se por acaso a superfície da Terra fosse mais alta de 3 metros, a vida seria totalmente impossível,
Mas se o fundo do mar fosse mais baixo, 2 metros apenas, a vida na superfície da terra não haveria, porque as águas do mar absorveriam o oxigênio e o gás carbônico, e os seres vivos não poderiam respirar. Se por acaso a atmosfera da Terra, que mede 60 quilômetros, fosse menor, a vida seria totalmente impossível, porque diariamente cai sobre a Terra milhões de aerólitos, milhões de pedaços de planetas, que são as estrelas cadentes, que ralam no atrito da atmosfera. E esses meteoros, meteoritos, aerólitos, ao serem ralados, caem como pequeninas pedras. E se a atmosfera da Terra não houvesse sido necessariamente calculada, eles destruiriam a vida e provocariam milhões de incêndios diariamente. Logo, por estas simples razões, eu creio na existência de Deus. E esta é a minha primeira evidência das 7 razões pelas quais eu creio em Deus. A segunda razão pela qual eu creio em Deus, escreveu o Dr. Morris, é aquela que fundamenta a vida na realidade da vida. O que é a vida? Se perguntarmos aqui o que é a vida, cada pessoa dará uma definição. O artista, o esteta, o músico, o orador, o biólogo, o geneticista, o botânico, o filósofo, cada um dará da vida a definição da área do seu comportamento ou aptidão. Mas o que é a vida? Ninguém sabe. A vida é um químico que arranca do lodo da terra a transparência e o perfume da flor. Que transforma água em humus, ácido carbônico em madeira e em açúcar, para dar o paladar às frutas. A vida é um artista caprichoso. Se olharmos as folhas de todas as plantas que existem na terra, veremos que esse artista conseguiu fazer cada uma delas diferente das outras. Não existe na terra 2 folhas absolutamente iguais, na mesma árvore, nem nas espécies que se repetem. Por esta razão eu pergunto o que é a vida. E eu sei que a vida é uma gota de protoplasma e de um raio de sol. Se por acaso a vida desaparecesse da Terra, 5 bilhões e 500 milhões de criaturas humanas, todos os animais, todo vegetal, e ficasse apenas um protoplasma e um raio de sol. O protoplasma é uma partícula infinitesimal. A cabeça de um alfinete cabe 5 milhões. Se ficasse apenas e um raio de sol, a incidência da luz sobre este protoplasma faria que ele se desdobrasse, que se multiplicasse, e em breve, em 10 bilhões de anos, a vida estaria repetida na Terra, com todos os vegetais, todos os animais e todas as criaturas humanas. Como aconteceu aparecer esse protoplasma e o raio de sol? Ninguém sabe. Fazem-se hipóteses, mas por esta razão eu creio em Deus. Eu creio em Deus por uma terceira razão: o instinto dos animais. Nós falamos do instinto dos animais, o instinto da reprodução, o instinto da conservação da vida. Mas ninguém sabe qual é a sede do instinto. É algo tão admirável que a ciência ainda não localizou o lugar exato em que se cedia o instinto dos animais. Por exemplo, a vespa, quando vai desovar, sabe que vai morrer. Ela sabe que depois da desova, morre.
Quando ela dá vida, ela perde a sua vida. Mas ela sabe algo mais. Ela sabe que os seus descendentes já nascem adultos. Todos os insetos nascem adultos. E ela sabe que eles nascem desprovidos de alimentação. Eles são obrigados a comerem carne, carne viva. Se comerem carne morta, eles morrem. Então a vespa faz uma viagem até encontrar um pequeno gafanhoto. Dá uma picada no gafanhoto, que o imobiliza. Não mata, torna-o carne em conserva viva. Arrasta o gafanhoto, faz uma cova, coloca-o vivo e desova na parte do abdômen, para que os seus descendentes, quando nasçam, comecem a comer o gafanhoto das partes não vitais até a parte que vai levá-lo à morte. Na hora em que ele morre, as larvas estão em condição de nutrirem-se por conta própria e não erram nunca, porque se errassem, seria destruída a espécie. Como é que a larva aprendeu esse mecanismo do instinto? A ciência já tentou dar a mesma picada no gafanhoto e não consegue imobilizá-lo, mas a larva consegue. Por exemplo, o nosso João de Barro, quando chega a primavera, ele trepa no galho mais alto da árvore mais elevada da floresta, coloca o bico na direção do vento, e ele sabe de que direção será o vento quando chegar o próximo inverno. Ele constrói a casa colocando a porta no sentido oposto do vento que virá no inverno, porque se a porta for colocada errada, as suas crias morrerão. E ele não erra nunca. O que mata de inveja o serviço de meteorologia no Brasil, que não acerta nunca. Se nós olharmos, por exemplo, o instinto das enguias, as enguias sabem que quando elas procriam, elas morrem. E elas só podem procriar em águas muito profundas. Quando chega a época da reprodução, elas nadam milhares de milhas marítimas, de todos os lagos, todos os mares, todos os oceanos onde estão, e vão reproduzir-se nas águas abissais das Bermudas. Ali elas reproduzem-se e morrem, e os seus filhos, sem saberem de onde vieram seus ancestrais, nadam e voltam às águas de onde veio o seu gens, e não erram nunca. Jamais foram encontradas enguias europeias em águas americanas, ou enguias americanas em águas europeias. E esse instinto foi tão caprichoso, que sabendo que a enguia europeia está mais longe do que a americana das águas das Bermudas, atrasa um ano a reprodução para chegar às águas das Bermudas na hora que chegam suas irmãs americanas. Mas se tudo isso consiste em um desafio, se nós olharmos o nosso salmão, quando chega a época da desova, ele nada contra a correnteza para ir desovar exatamente no lugar em que nasceu. Ele conhece a temperatura do seu berço. Se nós tirarmos o salmão e colocarmos no afluente do mesmo rio, ele sabe que está errado. Ele retém a desova, faz a viagem de volta e nada contra a correnteza para desovar. Seria fastidioso narrar a respeito do instinto dos animais. Quem os ensinou? O primeiro salmão fez isto, a primeira enguia também o fez, e fazem-no até hoje. Então eu creio em Deus por causa do instinto dos animais. Mas eu creio em Deus por uma quarta razão. Porque o instinto é uma nota monótona, repetitiva, monocórdia, sempre a mesma. A primeira enguia foi assim, a primeira vespa. Mas a razão são as 7 notas musicais, que deu a sinfonia,
que deu a eloquência da pauta total. Só através da razão é que a criatura pode conceber o inconcebível, é que pode ter uma ideia da abstração absoluta da realidade suprema. Mas eu creio em Deus por uma quinta razão. A razão que se chama ecologia, a razão do equilíbrio. Os australianos, escreveu o Dr. Cressy Morrison, desejaram transformar o seu país em uma região agrícola. Mas a colocação da Austrália não permitia grandes plantações, porque os ventos que sopram do mar, em determinadas épocas, destruiriam sempre os seminários de mudas. Os australianos tiveram uma ideia: fazerem cercas vivas, sebes, plantarem determinado vegetal que se transformasse em paredes, para ali dentro colocarem as plantas novas. E levaram para a Austrália uma cactácea, que era naturalmente virgem. Não havia na Austrália nenhum inimigo natural para esse tipo de cactos. Plantaram os cactos e o resultado foi excelente. Só que os australianos não se deram conta que esses cactos se multiplicavam com muita rapidez. E em breve eles começaram a multiplicar-se, constituindo uma verdadeira praga. Os australianos usaram tratores para acabar os cactos. Usaram lança-chamas. Não havia hipótese, porque o vento carregava-lhes o pólen e eles se multiplicavam em toda parte. 10 anos depois, a Austrália havia perdido uma área correspondente à das Ilhas Britânicas. Os cactos fecharam aldeias e cidades, interromperam a produção de fazendas. Então foi dado um alarme internacional. Houve um congresso na cidade de Sydney, e naquela oportunidade entomologistas do mundo inteiro reuniram-se para estudar uma forma de acabar com os cactos, e chegaram à conclusão que só havia uma forma. Essa forma era conseguir um besouro que gostasse do cactus. Porém, tinha que ser um besouro que se reproduzisse muito, que tivesse muita fome e um bom aparelho reprodutor. E saíram fazendo uma pesquisa no mundo inteiro, onde houvesse besouro esfaimado, que gostasse do cactus e que se reproduzisse abundantemente. É claro que acharam no Brasil, onde havia muita fome e muita reprodução, e encontraram esse besouro na Amazônia. Levaram o besourinho brasileiro e jogaram nos cactos. Eles começaram a comer cactos e a multiplicar-se. De repente, os australianos ficaram apavorados, porque quando acabaram os cactos, o que nós faremos com os besouros? Mas a lei manteve o equilíbrio. À medida que os cactos diminuíam, os besouros mantinham o equilíbrio, mantendo a harmonia ecológica. E este fenômeno é tão extraordinário que não é por acaso. A ciência sabe que os insetos crescem porque respiram, mas os insetos respiram através de tubos. Eles não têm câmaras pulmonares. E à medida que eles crescem, o tubo respiratório não cresce, o que lhes faculta morrer imediatamente. Mas não é por acaso. Se fosse por acaso, eles teriam aparelhos respiradores admiráveis, e quando nós saíssemos daqui, poderíamos encontrar uma pulga com um corpo de elefante lá fora. A vida seria impossível. Logo alguém pensou e estabeleceu uma programática para a própria vida. Mas eu creio na vida por uma sexta razão. Uma razão que Charles Darwin não conheceu: a descoberta dos genes e dos cromossomas. Nesse mecanismo admirável da reprodução, para nós termos uma ideia, esses genes e cromossomas são tão pequenos que, se nós reduzíssemos a humanidade inteira à condição de gene e de cromossoma, a humanidade inteira caberia dentro de um dedal de uma costureira.
e não enchia. Ali dentro estariam 5 bilhões, 500 milhões de criaturas humanas, com a cor do cabelo, com a pigmentação, com a forma, a humanidade inteira dentro de um didal de costureira. Diante desta realidade do gênese dos cromossomas, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por uma 7ª razão, que se chama imaginação. Só se pode crer em Deus através da imaginação. A imaginação é o carro-chefe da faculdade de poder perceber o infinito e captar a glória do absoluto sem o limitar. É graças à imaginação que o salmista Davi escreveu o canto 19, versículo número 1, que diz: os céus proclamam as glórias de Deus, e o universo estabelece a obra das suas mãos. Tem razão o profeta e ao mesmo tempo o salmista. Se por acaso, em uma noite de inverno estrelada, sairmos caminhando por uma estrada solitária, onde não haja claridade artificial, e olharmos o infinito azul constelado de estrelas, nós diremos: eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, porque somente podemos ver 5.000 estrelas a olho nu. Isto é, 2.500, porque as outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar, quando sair daqui, pode contar. Mas se nós olharmos um binóculo, nós poderemos vê-las em número de 15.000. Se nós olharmos através de um telescópio doméstico, poderemos vê-las em número de 150.000. Se nós olharmos através do Observatório Astronômico de Monte Palomar, poderemos ver 30 milhões de estrelas, cantando as glórias de Deus em nossa Via Láctea, que possui 100 bilhões de estrelas. E é uma Via Láctea subdesenvolvida, porque nós estamos nela. Segundo os astrofísicos, existem em nosso universo relativo 100 milhões de Via Lácteas, mais férteis do que a nossa. De imediato, a criatura humana terá a ocasião de dizer: os céus falam-me de Deus, e olham a nossa estrela, a estrela de quinta grandeza, que é o Sol, e terá a oportunidade de dizer: é uma estrela média, porque as estrelas são como as mulheres. As estrelas novas, que têm uma luminosidade de 11.000 graus centígrados, são alvas, como a Virgem, como Canopus, como Betelgeuse. Quando elas ficam estrelas médias, ficam amareladas, como o Sol. E quando envelhecem, ficam vermelhas e com manchas, como as estrelas em decadência. Mas isso acontece porque a estrela, como o Sol, para manter o séquito na lei de gravidade, os 9 planetas conhecidos, os satélites à sua volta e os cometas, o Sol consome cada segundo 540 milhões de toneladas de massa que transforma em energia. O que equivale a dizer que o Sol vai morrer dentro de 10 bilhões de anos, quando já não tiver mais energia por falta de massa, e todo o sistema vai desaparecer. Faz tempo, numa conferência, eu me referi a esse dado astronômico. Quando eu terminei, uma senhora acercou-se de mim e me perguntou: é verdade? O Sol vai se acabar? A Terra vai se acabar? Eu digo: é um fenômeno astronômico. Mas quando, pelo amor de Deus? Dentro de 10 bilhões de anos. Ai, meu Deus! Exclamou ela: que será de mim, que ainda não me casei? Então nós olharemos e diremos: aquela é uma estrela nova,
Aquela é uma estrela média, essa é uma estrela velha. E ficaremos a meditar na grandeza desses astros que gravitam no universo. O admirável astrofísico inglês Sir James Jeans estabeleceu que as distâncias que separam os astros são tão colossais que a nossa mente não logra captar. Por exemplo, a nébula M87 está distante de nós 8 milhões de anos-luz. A luz percorre o espaço com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Equivale dizer que a luz que nós estamos vendo chegar hoje, talvez o astro já morreu há alguns bilhões de anos e a luz continua varando os espaços. Sir James Jeans estabelece: quer ter uma ideia das distâncias que separam os astros? Pegue 3 abelhas, saia voando sobre a Eurásia, Europa e Ásia, e jogue as 3 abelhas no ar. Elas terão menos espaço para voar do que os astros no infinito. Então a criatura humana diz: eu creio em Deus, diante do macrocosmo, e leva as mãos à cabeça. No momento em que toca a cabeça, os dedos sentem a mais perfeita máquina que alguém jamais poderia ter imaginado. O cérebro humano, uma glândula que pesa 1,3 kg, que absorve 20% do oxigênio que mantém o corpo inteiro. Uma glândula que é constituída de 70 bilhões a 100 bilhões de neurônios especializados, e que é o mais extraordinário computador. Se nós desejarmos saber o que o cérebro humano armazena e fôssemos fazer um computador capaz de armazenar o que nós armazenamos, este computador teria o tamanho de uma máquina com 150 quilômetros cúbicos de apresentação. Se a nossa memória fosse escrever todos os livros que tem guardados, e nós emendássemos os livros, eles iriam 100 vezes à Lua e voltavam, mas era insuficiente, porque enquanto eles estão indo, a memória está captando novas informações ao infinito. Então nós dizemos: eu creio em Deus, porque esses neurônios morrem mais de 1 milhão por dia e não fazem falta. Se dizia que a pessoa, quando ficava velha, não aprendia mais nada, porque já não tinha neurônio cerebral. Mito. Somente as pessoas preguiçosas é que não aprendem